Márcio, a gente entende que hoje há uma questão muito forte de recolocação, de reposicionamento. Isso passa também por algo que você trouxe já nessa nossa conversa, que é a questão de eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu estou realizado no meu ambiente profissional, com a minha carreira, com a minha profissão, enfim. Como é essa leitura? Como essas pessoas chegam até você e como você pode ajudá-las? Porque existe um grande movimento aí de, olha, eu vou parar tudo e vou recomeçar. Né? E esse parar tudo e recomeçar, obviamente que ele não acontece aos 20 anos, ele vai acontecer nessa faixa etária que a gente está conversando aqui. Como é esse recomeçar? Porque para quem já está tranquilo e ok, existe um caminho a ser percorrido, e para quem quer recomeçar, então, esse caminho deve ser bem mais árduo. Aí a gente precisa entender que existe um elemento aí que é a valorização salarial, né? Então, o que é que eu faço se eu estou numa empresa e eu estou ali, deixa a vida me levar. Não estou tão feliz, não estou tão contente, mas também estou acomodado. Mas eu quero melhorar o meu salário. Ele não vai fazer se ele não tiver iniciativa própria. Ele não vai fazer se ele não romper essa bolha. E como é que ele vai romper? Trabalhando os seus próprios conhecimentos, trabalhando a sua própria energia e a sua própria habilidade, né? Então, aí a gente tem também um outro elemento que é, eu não estou feliz, preciso ganhar mais do ponto de vista financeiro, então eu vou sair da minha zona de conforto. Aí a gente começa um trabalho de descoberta de novas habilidades. Então, assim, um professor que não aguenta mais dar aula na rede pública, mas ele é um ótimo professor, ele pode contribuir com a sociedade, pode formar novos alunos, novos engenheiros, novos advogados, através de conhecimento para um vestibular ou para um concurso. Ele vai ter o quê? Que romper a bolha e começar a desenvolver suas habilidades para ele ser um empreendedor ou para ele ser um profissional autônomo e trabalhar, então, essas habilidades para ele trazer os clientes e começar a faturar mais do que ele talvez ganhasse num colégio, numa faculdade, qualquer que seja, e também começar uma curva de produção, de felicidade, de alegria, de contentamento, que eu estou ganhando mais fazendo aquilo que eu gosto, ensinando pessoas. E aí a gente tem um mercado muito amplo, né? um contexto muito amplo de bancários que não aguentam mais a vida de números dentro dos bancos, servidores públicos de qualquer área, professores, contadores, enfim, a gente encontra aí um número grande de pessoas que estão nesse ponto de ter que mudar a sua curva ou sair da posição em que ela está e faltando um incentivo assim, né? Por isso que eu digo que é preciso ter coragem, os desafios são grandes, mas a boa notícia, Elba, é que se por um lado você enxerga que você está na curva de declínio, ou já passou pela curva de declínio, você entende que é possível retomar a curva da sabedoria e produzir, e ser relevante, e ter contentamento e resultados financeiros também. Então, esse é um pouquinho do trabalho que eu faço, traduzindo aí para as pessoas, para você, o que significa o código DMA, que é o código da maturidade ativa, né? É viver ativo, é viver em movimento, é produzir e ser feliz e chegar aí até o final da jornada com esse contentamento, com essa alegria. Dada todas essas informações que a gente já conversou aqui, Márcio, eu queria fazer agora pequenos recortes para ajudar as pessoas a entenderem e a se compreenderem dentro desse espectro que a gente está trabalhando aqui. Quais seriam aí, seriam 3 sequências de perguntas que eu acho que você pode ir formulando. Os sinais de alerta, né, quando você vem aí nessa curva, o que fazer e como fazer. Pronto, os sinais de alerta, eles são biológicos, Elba. Então, e ele está relacionado com a idade. Lá em 1942, um psicanalista canadense, ele descobriu que a curva da inteligência, ela entra em declínio. E aí veio outro e disse, não, o córtex frontal, ele entra em declínio, mas a inteligência, ela permanece, mas as redes neurais, elas permanecem. Aí veio um outro, Simonton, lá em 1997, disse que, não, eu encontrei aqui um padrão de comportamento. Eu encontrei um número que expressa mais ou menos a curva de declínio, que é 20 anos após o início da carreira. Então, com 20 anos,
O recorte aponta que é o ápice e depois vem o declínio. Então, se ele começou a carreira com 20, lá com 40 ele vai começar no declínio. E aí vem um outro estudo que diz que, aí já com números, né? Esse é de 2015, de Harvard e do MIT, que diz que o declínio vai acontecer invariavelmente entre 35 e 50 anos. Então nós temos um número, nós temos uma curva. Eu tenho 35, opa, eu tenho 40, opa, eu tenho 50, como é que eu estou? Então a gente mapeia isso. Qual é a posição que você está? Só existem dois tipos de profissionais no mercado, Elba. Aquele que já passou e aquele que vai passar pelo declínio. Não tem conversa, infelizmente, você pode chorar, pode reclamar, pode não aceitar, mas é isso que vai acontecer. E como eu disse, a boa notícia é que isso é capaz, é possível você recuperar, é possível você retomar então a curva da sabedoria. Você passa pela curva da ambição, né? Eu chamo de curva da ambição, é aquela força e a velocidade de raciocínio, resolve o problema, tem energia, conquista, e depois você entra na segunda curva, que é a curva da sabedoria, onde você pega tudo aquilo que você aprendeu e vai ganhar dinheiro de forma inteligente, né? Então, como fazer a primeira coisa, é identificar a curva que você está. Sem medo, sem trauma, identifica. E o que eu vou fazer com isso? Bom, eu vou trabalhar para que essa situação seja revertida, para que eu volte a ter satisfação, volte a produzir e volte a ter resultados. E aí, então, você começa esse trabalho de disruptura, esse trabalho de avançar, né? Se desafiar, romper barreiras, quebrar barreiras, e aí você então vai entendendo o que você precisa fazer de maneira calma, com cadência, com constância, e você vai saindo e atingindo então essa outra curva, que é a curva da sabedoria, que vai-se embora ao longo da vida, muitas pessoas até 80, 90 anos, produzindo, contribuindo com a sociedade e sentindo vida e se sentindo vivo e se sentindo feliz e contente com o que faz.